Esporte Show, oferecimento Nissan Ridger e Umbro, a marca oficial da Chapecoense. O Esporte Show já está em campo, muito boa noite, uma ótima quarta-feira para você. O programa hoje está cheinho de atrações e informações. Você vai ver como foi o dia do desafio em Chapecó, dia que movimentou toda a cidade em busca de atividade física e saúde. Vamos ver também como foi o jogo da Chapecoense pela segunda rodada do campeonato da Série B do Brasileiro. Depois da estreia com vitória, agora o time empatou ontem à noite em Erechim. E hoje o clube apresentou 4 reforços. 3 já estavam integrados ao grupo e 1 chega agora ao time. Vamos saber um pouco mais do squash, este esporte rápido, dinâmico. Qual o segredo, qual a estratégia para se tornar um atleta de sucesso? E tem ainda dicas, informações de uma atividade física que, olha, gente, perde muita caloria. É o body jump. Tudo isso a partir de agora no Esporte Show. Você é meu convidado. Fica comigo. Seja muito bem-vindo, obrigada pela companhia. O Esporte Show começa hoje falando em saúde. Um projeto que visa atividade física, que a pessoa deixa de lado o sedentarismo e por pelo menos 15 minutos se exercita. É o corpo em movimento. É o dia do desafio. E Chapecó, olha que encara esse desafio mesmo. Roda aí. Animação, diversão e muita música. Pode ser desde um alongamento, brincadeira ou até dança. Vale tudo, desde adultos, crianças e até bebês. Na manhã de hoje, a Praça Coronel Bertazzo foi palco do Dia do Desafio e reuniu entidades, escolas e comunidade chapecoense. O Dia do Desafio iniciou hoje já desde as 7 horas da manhã com atividades que iniciaram no SESC e as atividades vão continuar na praça o dia todo e nas empresas, enfim, em todos os locais. A dona de casa pode participar, quem mora lá no interior pode fazer qualquer atividade física, porque o objetivo principal do Dia do Desafio é o quê? É uma campanha mundial de incentivo à atividade física. Este é o 13º ano em que Chapecó participa do Dia do Desafio. No ano passado, a cidade competiu com a cidade de Copuci, na Costa Rica. Mais de 53 mil chapecoenses, o que corresponde a 30% da população, participaram de forma saudável e competiram com 6 mil pessoas de Pococi. Este ano, o adversário é a cidade de Rancagua. Rancagua tem 232 mil habitantes, então Chapecó está pronta para se preparar e aproveitar esse dia. O secretário de Juventude, Esporte e Lazer do município comenta como Chapecó se prepara para a data. Olha, nós temos aí a parceria com o SESC e demais entidades, empresas, enfim, a comunidade. A grande intenção e a grande sacada desse Dia do Desafio é conscientizar as pessoas para que elas se movimentem mais, caminhem, pratiquem exercícios. Por isso é uma grande intenção que elas possam estar tendo uma qualidade de vida melhor. Além da atividade na praça, as escolas também participarão do Dia do Desafio com uma caminhada ecológica em torno das escolas, unindo a prática de exercícios físicos com a consciência ecológica. Uma das propostas também é que alguns colégios possam, durante 15, 20 minutos, estar fazendo uma caminhada ao redor e também se preocupando com o meio ambiente, porque o meio ambiente e também esse Dia do Desafio, a caminhada, ela anda junto. Então, tudo isso faz com que Chapecó possa ter, nesse dia, uma alegria. Este professor de Educação Física acompanhou alguns alunos até a praça para integrar a programação do Dia do Desafio. Ele reforça a importância da prática da atividade física como rotina. Consciência, para a pessoa fazer atividade física todos os dias, ou no mínimo 2 ou 3 vezes por semana. Que elas pensem como vai chegar lá com 80, 90 anos. A ideia é que chegue saudável. Para os participantes do evento, a satisfação e a consciência da importância de realizar atividades físicas. Tô gostando, tá bem legal. Porque o que tu veio aqui fazer na praça? Dia do Desafio,
atividades físicas. Sim, eu acho muito interessante isso das pessoas fazerem de desafio, porque é interessante até para os jovens eles se conscientizarem que eles têm que fazer exercício para viver um pouco mais do que só ficar sentado assistindo TV e no computador. Que eu acho que eles deviam participar, porque eles não estão participando porque eles acham fiasquento, mas eu acho fiasquento ficar lá parado sem fazer nada e vir aqui participar da brincadeira. Tá certo. Agora o importante é manter aí, né, uma rotina de treinamento, de atividade física. Não pode ser só hoje, né, gente? E para dar um incentivo a você, eu recebo aqui então a Fabrícia, que é professora aí de educação física, professora da academia e que vai nos falar hoje um pouquinho mais sobre o Power Jump. Fabrícia, obrigada pela tua participação, pela tua presença. Obrigada a você. Fabrícia, pra gente começar um pouquinho, né? O pessoal já tá vendo aí em casa que tem aqui então um mini trampolim, que é o material principal, o equipamento do Power Jump. Conta pra gente, o que é o Power Jump, então? Então, o Power Jump ele é uma atividade extremamente aeróbica, né, onde a gente consegue vários benefícios dentro de 50 minutos, mais ou menos, que é a duração da aula, e para se ter, né, por exemplo, uma boa qualidade de vida. Quantas calorias chega a perder numa aula? Depende muito da intensidade com que você vai fazer a aula, mas em média umas 400 a 700 calorias. Uma pessoa bem treinada consegue atingir até próximo a 900 calorias assim por aula, né? Uma pessoa com uma aula bem intensa mesmo consegue. Tá certo. Agora, assim, qualquer pessoa pode fazer essa aula? Assim como qualquer outra atividade física, ela tem algumas restrições, né? Por exemplo, gestantes, pessoas com labirintites que não são tratadas, né? Com problemas de articulação nos joelhos, membros inferiores, enfim, tornozelo, quadril. E com algumas cardiopatias, assim, também, né? O interessante é ir no médico antes, né? Pegar aquela, autorização para praticar, né? Com certeza. Agora, assim, falando um pouquinho dos benefícios. O que vocês notam, assim, né? Quando a pessoa começa a praticar atividade e ao longo aí, né, dos dias? Primeiro, uma autoestima, né? Porque, por exemplo, uma pessoa que precisa perder peso, a primeira coisa que vai acontecer vai ser perder peso. Aumento da circulação, né? Cardiovascular também, uma melhora muito grande. É uma atividade que diminui o impacto em função do trampolim? Assim, ela tem um impacto, né? Mesmo que a superfície é elástica, mas ele absorve menos que as outras. Por exemplo, ela absorve 80% do impacto, porque ele não é o impacto, como que eu vou dizer? Ele direto assim no Isso, chão, direto né? no chão, né? Por ela ser elástica, Sim. ela tem, claro. É como se você fosse fazer uma caminhada. Mas é absorvido quase que 80%. Então, é quase que zero, né? Sim. Bom, pra gente, então, entender um pouco mais, eu vou pedir pra ti pular um pouquinho aí pra gente, né? Fazer um pouquinho dessa atividade para as pessoas de casa, então, entender um pouco melhor do que é o Power Jump. Ok, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá, Gil, solta o som aí. Legal, vamos interromper um pouquinho aqui a Fabrícia só pra gente entender a questão que você falava, então, dos pés, né? Qual que é o cuidado que tem que ter, Fabrícia? Então, como é uma superfície elástica, o importante é você colocar mais força no calcanhar do que na ponta do pé, né? Descer com o pé chapado. Né? Primeiro pela estabilidade, porque se você ficar na ponta do pé, é mais fácil para se desequilibrar, né? E depois, sempre empurrar a lona, né? E não pular. É diferente da cama elástica que você pula, o mini trampolim, você vai fazer força, e aí o elástico é que vai te
impulsionar para o alto, né? Então esse é o maior cuidado. E sempre ficar na região central, que é para não pisar nas molinhas. Acho que é o principal. É uma atividade que ela tem risco de lesão, se for praticada de forma errada, se não tiver, digamos assim, um acompanhamento realmente pelo profissional, de estar prestando atenção à forma como o aluno faz o exercício? Com certeza, né? É um risco como qualquer uma outra, se não tiver um acompanhamento de um profissional de educação física, né? Mas assim, se você tiver um professor ali te acompanhando, não tem problema nenhum, né? A não ser aquelas patologias de antes que já foi citado, gestantes e tal. Ou se o médico não liberar, também não tem como fazer. Agora, eu que, né, já fiz muitas aulas aqui com a Fabrícia, eu noto assim que ela é uma aula muito dinâmica. Então ela realmente assim, ela aprende o aluno. Aquele aluno assim que não gosta, eu assim que não gosto de atividade muito parada, esse é o recomendável mesmo, né? E a gente nota assim que aumenta cada vez mais o número de alunos procurando o Power Jump, né? Exatamente, principalmente no verão, né? Então é uma aula assim bem dinâmica, com as músicas sensação do momento e que prende mesmo o aluno até pela diversão, pelo coleguismo mesmo assim, da turma, entre os professores, então é bem legal. Agora, é importante falar que não importa se a pessoa não tem coordenação, né, Fabrícia? Pula, vai lá, se diverte também, né? Não, o importante é se divertir mesmo, né? E para a mulherada, Eliana, isso aqui é bem interessante, que é como se fosse uma drenagem linfática, né? Como ativa a circulação dos membros inferiores, então para celulite, ó, nota 10. Tá certo. Então tá, Fabrícia, obrigada aí pela tua participação. E pra gente encerrar aqui com a Fabrícia, antes de ir pro intervalo, eu quero então que ela faça mais uns pulinhos aí pra gente, mais uns exercícios do Power Jump. E na sequência, a gente vai pro rápido intervalo, a gente já volta, não sai daí. Agora todo mundo pode ter o melhor carro japonês do Brasil. Marte 1.0 a partir de R$ 399 mensais. E com mais R$ 17 por mês, você leva o Marte 1.6. Versa por apenas R$ 499 por mês com taxa zero. Sentra a partir de R$ 52.190 com taxa zero. E Frontier de R$ 88.990 por R$ 85.990 com taxa zero. Vem pra Nissan Ridger, em Chapecó e Concórdia. 33610550. Esporte Show está de volta e você já sabe, aqui é todas as informações do esporte amador e esporte profissional que acontece em Chapecó e região. E o assunto agora é squash. Esse esporte dinâmico, rápido e que eu fiquei sabendo aqui com os meninos que perde muita caloria também, viu só, né? Hoje a gente está aí incentivando, motivando a galera para começar a malhar e colocar esse corpo em movimento. Bom, recebo aqui então o Cristiano e o André, que são atletas e também treinadores aí da modalidade aqui em Chapecó. Cristiano, para a gente começar esse bate-papo, o que é o squash? De que forma funciona? Como que o atleta pratica essa modalidade? Boa noite. Boa noite. Eu gostaria mais uma vez de agradecer o convite aqui.
Boa noite ao pessoal da televisão. É um esporte muito fácil, é um esporte muito acessível, ele vem crescendo muito rapidamente, até porque é um esporte que veio da Europa e lá pela alteração de temperatura, ele é indoor, então não sofre tanto com a alteração de temperatura. Sim. A nossa região, por exemplo, o pessoal que joga tênis sofre um pouquinho com isso. Quando chove não dá, quando esquenta muito fica difícil, frio também. E o squash, por ser indoor, ele fica muito mais fácil. Extremamente fácil de aprender. Nós desenvolvemos, já existe em Chapecó há quase 20 anos, e nós conseguimos nos últimos 7 anos profissionalizar muito esse esporte. Né? Exatamente. André, como é que você vê assim a questão... tem que ter mais técnica, habilidade? O que é preciso para praticar o squash? O squash, no começo, tu consegue levar ele no físico até uma terceira classe, mas uma terceira classe ainda de um nível baixo. A partir da terceira classe é basicamente técnica. A bola é todo o tempo nos extremos da quadra, o mais próximo da parede possível, para dificultar a batida para o adversário. Então, quanto mais técnica apurada nas classes maiores, melhor vai se sobressair. Também tem um gasto calórico bem maior, exige um rendimento bem maior, só que acaba sendo mais a técnica do que o próprio físico. Tem que ter uma resistência muito boa para suportar. Preparo físico... o preparo físico ele é certo que tem que ter, porque é o tempo todo. A bola é na frente, a bola é atrás, Sim. A bola é do lado. Então, o atleta não para na jogada. Então é o tempo todo, mas a técnica é o principal fator nesse caso. Tá certo, e até você falava antes que é um dos esportes então que mais perde caloria. Ele perde em torno de 1.200 quilocalorias. Cada pessoa que vai iniciar o squash vai ter um objetivo. Alguns vão para emagrecer, que exige um novo tipo de aula. Alguns também vão para treinamento, mas todos eles têm uma intensidade bem grande e um gasto calórico bem grande também. E, Cristiano, com certeza é um esporte que ele trabalha, acho que todos os músculos, o corpo todo, porque tanto perna quanto braço, né? Exatamente, esse é um dos diferenciais do squash. Ele trabalha com uma intensidade muito alta, é um jogo individual, um esporte de raquete individual, então não tem a possibilidade de você deixar para outra pessoa continuar. E nós temos algumas características técnicas que no meio do jogo você não pode simplesmente parar e dizer eu vou descansar, você tem que dar continuidade ao jogo. Então nós temos, quando nós fizemos planejamentos, a organização da aula, quando você vai pensar em treinamento, você tem que pensar em muitas qualidades físicas, então é um trabalho muito completo, trabalho de força, de coxa, um trabalho excelente para membros inferiores, muita força de abdominal, de músculos da coluna para vertebrais, trabalho de braço. Por incrível que pareça, você trabalha com um dos braços só, né? É utilizado só um dos braços para jogar, mas ele não fica com diferença de força dos dois braços, que é um trabalho muito técnico e muito rápido, então ele não tem um desgaste. Você conseguiria tranquilamente, até nós temos alguns atletas que conseguem jogar com as duas mãos sem problema. Claro que o lado que for dominante tem a facilidade maior, mas consegue sem problema nenhum. Tá, você trouxe aqui então... no caso a raquete, né? Isso, é uma raquete diferenciada? Como é que é assim? Ela pro squash mesmo? Exatamente, é uma raquete específica, como todo esporte de raquete, né? As suas especificidades. Essa aqui é uma raquete profissional, ela é feita de fibra de carbono com nanotitânio, ela tem uma resistência muito grande, tem alguns formatos diferentes de raquete, o André tem a outra aqui. Você pode perceber que ela tem o gargalo aqui nessa região, essa aqui já não tem, ajuda bastante no controle de bola, na vibração da raquete. Então, o jogo roda 300 km por hora, a bolinha está rodando. É uma bolinha de 40 gramas com impacto de 300 km por hora. É um desgaste muito grande, você precisa ter uma raquete muito preparada para isso também. Muito leve. A raquete, ela tem 110 gramas. Essa raquete aqui com o grip, com a corda, vai ter umas 120 gramas. Sim. É muito leve, até porque você vai ter que manusear com uma só das mãos, né? Muito fácil, qualquer pessoa, as crianças mesmo, hoje nós indicamos com 6 anos de idade, tem a raquete que tem o cabo mais curto para que consiga manusear com facilidade. Mas o peso acaba sendo o mesmo pela facilidade de manusear. E tem também, então, um óculos para proteção. Exatamente. Então, como a gente falou ali, tem algumas características. É um esporte de 1.200 calorias por hora, é um esporte de muita agilidade, muita força, muita explosão muscular, mas crianças, qualquer pessoa pode estar jogando, até alguns problemas ortopédicos facilita. Só que para isso nós temos equipamentos de segurança. Por exemplo, o óculos. Quando você pega um iniciante, tem a possibilidade de, pela troca, pela movimentação não ser dominada, pode ter a possibilidade do adversário ficar na frente e ele rebater a bolinha.
para que a bolinha não bata contra o olho, que é um problema muito grave. Isso já aconteceu isso. Para que se evite isso, o ideal é que iniciantes e juvenis joguem com óculos de proteção. Ele embaça um pouquinho, atrapalha um pouquinho no começo, mas as pessoas conseguem competir nos níveis mais altos sem problema nenhum. Importante segurança também, né? Isso, temos também a bolinha aqui de jogo, né? É uma outra bolinha, como eu falei, o peso é de aproximadamente 40 gramas. Sim. Ela tem 2 pontinhos amarelos que caracteriza ela para o jogo especificamente da nossa região, da região tropical. Ela consegue suportar 0 graus de temperatura a 40 graus sem problema nenhum. Tanto o iniciante quanto o profissional também vai se adaptar a jogar com a bolinha. Em outros países é jogado com outras cores também. Pode jogar com uma bolinha branca, que é a da quadra de vidro, que é a quadra profissional, ou com a bolinha de azul, que é mais para crianças, para adolescentes também. Legal. Como é que está a questão assim de competição aqui em Chapecó? Esse ano nós reduzimos um pouco o ritmo, porque nós estamos no meio de um projeto de crescimento. Como eu falei, nós estamos há 20 anos com Squash, há 7 anos nós trabalhamos especificamente, mais profissionalmente. Eu me profissionalizei, o André, a Júlia, que é a nossa atleta também, que hoje está morando em São Paulo, até pela dificuldade que nós tínhamos de treinamento. A Júlia já tem vários títulos fora do Brasil, ou no Brasil mesmo. Então, para tudo isso, nós tivemos que fazer uma alteração. Nós tínhamos uma quadra em Chapecó. É difícil de se trabalhar com uma quadra só, também vinha se aumentando o número de pessoas. Então, nós acabamos temporariamente fechando essa quadra para que nós consigamos agora, no próximo projeto, entrar com 3 quadras. Nós estamos na votação, inclusive, está sendo votado agora para o Squash entrar nas Olimpíadas em 2020. 2016 no Brasil quase entrou, 2020 nós temos quase a garantia de que vai entrar, então é só a votação acontecer. Entrou em 2020, nós precisamos de um espaço maior, muito mais amplo. Então 3 quadras, até porque nós estamos em 2 professores, vai facilitar esse trabalho para dar continuidade ao trabalho. Mas nós criamos nos 7 anos que viemos trabalhando, nós criamos uma excelente estrutura. Profissionalizamos, criamos crianças, temos a escolinha que vamos trabalhando com as crianças e temporariamente nós estamos com dificuldade de treinar. Mas eu acredito que em 2 meses nós tenhamos 2 quadras ou 3 quadras para o treinamento voltar a profissionalizar. Legal. André, qual é a tua idade? 22. Nossa, super novo. Como é que já, né, eu digo, novo já ser um professor, um treinador. Como aconteceu isso na tua vida? Digo, começou muito cedo no esporte? Não, na real eu comecei logo que eu comecei a faculdade também, que eu estou terminando o curso de licenciatura em Educação Física. E como eu já conhecia o Cris de tempos, é amigo da família, eu fui lá, já malhava na academia e conversei com ele. E daí ele me apresentou o Squash. Aí eu comecei a dar aulas, exclusivamente para dar aula. Aí fui pegando gosto pelo esporte e fui pegando e jogando torneio, treinando cada vez mais e conciliando com as aulas. Daí hoje já estou com projetos de inclusão do Squash na escola. Eu estou terminando um TCC de licenciatura, que é a inclusão do Squash. Já fiz 2 estágios obrigatórios pela faculdade que eu coloquei o Squash e levei também as crianças para conhecer a quadra. Essa semana ainda, foi segunda-feira, eu terminei minha coleta de dados, que eu levei as crianças para a quadra também, para jogar, para elas terem essa vivência, para ter novos atletas, ou até crianças que querem simplesmente praticar um novo esporte. E ele é especialmente para isso. Desde criança até pessoas da terceira idade. Todo mundo pode praticar o Squash. Ai, que bacana. Queria que vocês falassem um pouquinho desses troféus, então, né, que vocês trouxeram aí. Então, eu tenho aqui alguns dos troféus, nós já temos na somatória pelo número de atletas. Claro que assim, como o André falou, tanto idosos quanto crianças podem jogar, mulheres, homens, qualquer um. Nesse caso, a gente foi mesmo para o lado esportivo da modalidade. Nós temos aqui, esses aqui eu trouxe só da Júlia, como ela está disputando um campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, não pôde vir. Então, esse aqui foi de um campeonato mundial de squash que teve em Curitiba, numa quadra de vidro. Então, ela foi vice-campeã nessa competição no nível que ela jogava, na categoria que ela jogava. Esse aqui ela ganhou do troféu de atleta do ano do nível catarinense. Então, nós tivemos com o Guga Kirten, com o presidente da Federação Catarinense, todo o pessoal do nível catarinense. Ela recebeu o troféu como referência no esporte individual, no squash especificamente. E esse aqui eu diria que é, para nós, um dos mais importantes, porque foi um título que ela ganhou de nível mundial. Foi o US Open Júnior de Squash, que aconteceu nos Estados Unidos, né, no caso do US Open. E ela foi campeã do
Play to Winner, né? Então para nós eu diria que é o título mais importante. Imagina. Fora isso, nós também tivemos aqui de campeonatos pan-americanos e sul-americanos. Então nós criamos a Júlia, ela começou a jogar muito cedo, com 11 anos ela já estava começando a treinar. Ela está com que idade hoje? Hoje a Júlia está com 18. Hoje ela só joga profissionalmente, e aí como ela tem 18 anos, ela pode jogar o juvenil sub-19, aí ela joga o mundial categoria sub-19. Ela está hoje com certeza entre as 4 melhores atletas do Brasil. O mais importante de tudo é que assim, o que nos deixa feliz com o esporte é que ela cresceu em Chapecó, desenvolveu-se, veio, só que hoje realmente o custo se torna muito alto. Sim. Então, para que ela consiga tendo um mundial, mais pan-americano, mais sul-americano, mais brasileiro, mais sul-brasileiro, mais catarinense, ela precisa estar num centro mais próximo para poder viajar. E hoje ela treina com a elite pelo menos com a elite brasileira e sul-americana do squash. Poxa, que bacana. Ó, vou te fazer um pedido então. Quando a Júlia vir para Chapecó, ela vir aqui no Esporte Show, para a gente conversar um pouquinho com ela, então. Com certeza. Uma pessoa maravilhosa, ela vem trabalhando há muito tempo. Isso é um esporte individual, como eu falei antes, exige muito mais. Não é tão reconhecido como o futebol, então precisa do empenho muito grande. Sim. A Júlia também está fazendo a faculdade, então ela precisa se dedicar não só para o esporte, nós trabalhamos ela como um ser humano como um todo, pensar na parte educativa também. Então é um esforço muito grande para que se mantenha nesse esporte. Inclusive, como eu falei, ela ganhou a premiação e ela também é atleta do Bolsa Atleta. Ela conseguiu o Bolsa Atleta pelo nível de conquistas que ela teve para ela conseguir manter o Brasil nessa referência. Né? Então tá certo, gente. Obrigada aí pela participação, por trazer todas essas informações pra gente. Só para encerrar, Cris, quem quiser participar, né? Quem quer conhecer um pouquinho mais do squash, quer começar a praticar aula, como pode fazer então? Hoje, como eu falei, nós temos uma quadra em Chapecó, que inclusive eu não me recordo o endereço exatamente. Nós estamos agora em construção das 2 quadras. Elas vão ficar no centro, a gente ainda não definiu o lugar específico, porque ela pode estar junto com outro esporte ou a gente criar um espaço específico. Essa semana deve sair essa definição. Então hoje eu fico com a dificuldade de dar a referência exata. Quando a Júlia assim vier, que a gente tiver informações, nós já vamos trazer a referência para você. Legal. E aí sim, quando a gente tiver esse ambiente, nós já vamos poder muito mais competições, trazer profissionais, o feminino, o masculino, várias etapas, campeonato brasileiro, até mundial já está se pensando em trazer. Inclusive, eu também quero ir lá praticar uma aula. Ótimo, tá convidado. Vamos ver se eu consigo. É muito fácil, muito fácil. Pra gente Legal, gente. Obrigada então, tá? Sucesso a vocês. Obrigado. Agradeço mais uma vez pelo convite. Queria mandar um abraço pro pessoal que está em casa aí, o pessoal do squash principalmente. Legal. Que a gente havia combinado. Isso aí. Bacana. Então tá, gente. Agora nós vamos para um rápido intervalo e na sequência tem as informações da Chapecoense. Não sai daí. Agora todo mundo pode ter o melhor carro japonês do Brasil. Marte 1.0 a partir de R$ 399 mensais. E com mais R$ 17 por mês, você leva o Marte 1.6. Versa por apenas R$ 499 por mês com taxa zero. Sentra a partir de R$ 52.190 com taxa zero. E Frontier de R$ 88.990 por R$ 85.990 com taxa zero. Vem pra Nissan Ridger, em Chapecó e Concórdia. 33610550. Seguido da morte do ciclista. Sobre esse assunto que você viu na reportagem, eu converso agora. História que encerrou sem um final trágico. A greve dos caminhoneiros ano passado trouxe sérios prejuízos para vários setores da economia. 31 mil veículos rodando pelas estradas. O Brasil conta com aproximadamente 7 milhões de empregados domésticos. A equipe é conquistada. Operação Semana Santa. E para você, uma boa noite.
Sport Show está de volta e agora o assunto é Chapecoense. Aqui comigo então o Alan, que é o novo reforço, né, a contratação que chega aí para a Série B do Brasileiro. Alan, obrigada pela participação, por aceitar nosso convite. Você já foi apresentado hoje, mas né, já integrou o grupo, inclusive estreou marcando gol, né? Conta pra gente aí como é que tá chegando no Chapecoense, tá participando desse projeto da Série B. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Cheguei aqui, fui muito bem recebido por todos, já conheci alguns dentro do clube e graças a Deus pude estrear com o pé direito, como você falou mesmo, fazendo gol na minha estreia. E estou muito feliz aqui, espero dar continuidade nesse bom futebol que eu estou apresentando. Tá certo. Para a gente conhecer um pouquinho mais do Alan, de onde você veio, que idade você tem? Eu tenho 23 anos, estou vindo do Esporte Clube Juventude de Caxias do Sul. Passei 7 anos da minha vida, da minha carreira lá. Fiz a minha base toda lá, tive algumas passagens também pelo Pelotas, lá do Rio Grande do Sul, Luverdense do Mato Grosso também. E retornei para o Juventude e depois do gauchão agora desse ano, tive a proposta de vir para a Chapecoense, conversando com alguns atletas que estão aqui, que são meus amigos, que passaram pela Juventude também, me deram boas referências, então acabei vindo para cá e espero fazer um grande campeonato aqui. Com certeza. Você é gaúcho? Sou gaúcho. Sou legal. De Nova Hartz, no Rio Grande do Sul. Bacana. Agora, com quem que você já tinha jogado aqui, que você já conhecia? Joguei com o Atos, no Juventude, joguei com o Wanderson, lá no Pelotas. Joguei contra alguns jogadores também, joguei contra o Salete, Thiago Salete, ele estava no Brasil de Pelotas. E tem outros jogadores também que a gente acaba jogando contra, mas 1, 2 vezes, o Miranda também, que acabou chegando agora. Né? Mas a gente vai se entrosando rápido. O entrosamento tem que ser rápido, na verdade, né? Até porque tu não tem muito tempo, eu cheguei na quinta-feira, né? Não pude ser apresentado porque estava naquela função da final de domingo. E eu acabei, então, me enturmando mais com alguns. O Augusto também, que chegou, já tinha jogado contra, ele estava no Internacional, então a gente acabou jogando contra algumas vezes. O Thiago também, o que chegou agora há pouco também, a gente fez uma amizade aqui agora já. Legal. Estou ficando um pouco na casa dele também até conseguir um apartamento. Acho que essa semana já vou pro meu apartamento. Não, vai se ajustando aos poucos, aos poucos, né? Os dois vai ter que se encaixar. Claro, com certeza. Bom, agora vou te convidar então para a gente assistir como foi o jogo ontem à noite em Erechim pela segunda rodada. Roda aí. Com um novo uniforme, o de número 3, o time de Gilmar Dalpozo partiu para a partida desde cedo, com iniciativas pelos lados, tanto com Alan como Fabiano, com Fabinho Alves no setor ofensivo, caindo por ambas as pontas. Buscando o gol logo aos 5 minutos em boa jogada de Atos, Bruno Rangel cabeceou por cima da meta do goleiro do Oeste. Aos 29, após escanteio cobrado por Atos, a bola foi desviada pelo número 9 e encontrou Fabiano, que chutou na trave dentro da pequena área. Depois de boa tabela entre Atos e Bruno Rangel, novamente a trave salvou a equipe paulista. Aos 43, em jogada de velocidade, Fabinho Alves driblou a marcação e lançou para Bruno Rangel, que ao tentar driblar o goleiro, sofreu pênalti. Na cobrança, a bola para um lado, goleiro para o outro. Gol do artilheiro da Série B. Na etapa complementar, o time de Roberto Cavalo voltou para o tudo ou nada. Aos 25, o lateral Fernandes deu o único chute do adversário, que acertou o ângulo de Nivaldo. O empate não interessava ao Verdão, mas para a equipe de Itápolis o gol serviu para segurar o placar. O próximo compromisso da equipe de Gilmar Dalpozo será no sábado, às 9 da noite no estádio Anacleto Campanella, diante do São Caetano, pela terceira rodada da Série B. A viagem para o ABC Paulista será na sexta-feira, após o almoço. Tá certo. E hoje à tarde, o clube apresentou, então, 4 reforços. 3 já estavam integrados ao grupo e um chega agora, então, para somar ao time. Veja aí. Foram apresentados oficialmente 4 novos jogadores para o elenco da Série B. 3 deles já treinavam com o grupo, inclusive sendo Alan, o autor do gol na estreia do Campeonato Brasileiro diante do Boa Esporte em Minas Gerais. O diretor de futebol, Mauro Stumpf, anunciou, além do lateral esquerdo, o meia esquerdo Diego Miranda e os atacantes Thiago Luiz e Rafael Martins. O Diego Miranda, que veio do Passo Fundo. O Rafael Martins, que chegou, ele até vai fazer a apresentação, ele está retornando, está resolvendo os problemas particulares, mas também já assinou hoje contrato com a gente, veio do Audax.
o Thiago, que veio do São Bernardo, e o Alan, que veio do Juventude. Exceto o Alan, os demais ainda não estrearam. Diego Miranda foi relacionado para os 2 jogos da Série B, mas ainda não entrou em campo. Espero que eu esteja essa oportunidade de estrear com o pé direito, né? Estrear bem e mostrar aí para o torcedor, não só para o torcedor, mas para todos aí que eu vim para ajudar e vim para somar no grupo. Já os atacantes ainda precisam da liberação da preparação física, como ambos destacaram na entrevista coletiva logo após a apresentação. Por enquanto só estou fazendo físico, alguns trabalhos com bola, mas aí já depende da comissão técnica e do preparador físico, o Anderson e também o Trentinha, para resolver essa situação. Para mim, sou atacante de velocidade, sempre caindo pelas pontas. Já também teve 2 campeonatos que atuei como meio atacante, chegando de trás, mas sempre caindo pelos lados. Não cheguei a conversar ainda com a preparação física, com a comissão técnica, para saber quando é que vou estar disponível. Acredito que em breve devo estar disponível. Joguei muito tempo de centroavante, de área, mas não aquele centroavante fixo, né, de mobilidade. E joguei muitas vezes também como segundo atacante. Então, para mim, é indiferente onde eu vou jogar. Tá certo, reforços aí que chegam para somar o grupo dessa disputa aí que envolve grandes times e os desafios são muito maiores. Agora, Alan, qual que é a tua principal característica, assim? Qual que é o teu diferencial em campo? Acho que o que me destacou bastante no gauchão foi a velocidade, a força, né? Que eu sou um jogador veloz e com bastante força e chegada ao ataque. Né? Claro que também não deixa a desejar também na marcação. Eu já tinha trabalhado um ano no Pelotas também com o Gilmar. Então, ele já tinha entrado em contato comigo para vir para a Série C, só que o Juventude acabou não liberando na época. E dessa vez acabou o contrato lá e eu acabei vindo para cá. Tá certo. Do jogo de ontem à noite, qual que é a tua avaliação, assim? Poderia ter sido melhor? A equipe, principalmente no primeiro tempo, ela fez um grande primeiro tempo. A gente dominou o jogo, a gente teve muitas oportunidades de gols e acabamos fazendo só um. E no segundo tempo, a gente, até por estar ganhando o jogo, a gente acabou querendo tocar mais a bola e não teve tanta chance de gols. E eles, num chute que eles deram, o cara acabou sendo feliz e acertando na gaveta a bola. São coisas do futebol, são coisas que acontecem. Então a gente tem que erguer a cabeça, tem um grande jogo já no sábado e a gente vai para São Paulo em busca da vitória. Tá certo. Agora sim, a Série B é um campeonato longo e que exige muito do atleta, em função que são jogos assim, não tem muito espaço de folga, né? Como é que tá a tua questão assim, de preparação física, tudo? Não, eu tô bem fisicamente, joguei todos os jogos do gauchão, fiquei fora apenas de um, que foi o mais importante, eu acho que o principal, que foi a final contra o Internacional. Na semifinal acabei tomando o cartão amarelo, o terceiro cartão amarelo contra o Grêmio, e acabei ficando de fora desse jogo. Fisicamente eu tô bem, já vim preparado para cá, fiquei parado 2-3 dias só, né? Então já tô fisicamente eu tô bem. Claro que são muitos jogos, são 38 jogos e principalmente esses 6 primeiros até a parada da Copa das Confederações é muito puxado. Então a gente tem que descansar, né, se alimentar bem, porque vai ser bem puxado mesmo. Agora, como você falou, já conheci então o Gilmar. Chegou a jogar com ele lá, no caso, né? Ele de treinador? Já conheci o Gilmar de jogar contra e a favor também, né? Ele treinava o Veranópolis, eu joguei pelo Juventude, e depois foi com o Pelotas, a gente trabalhou junto no Pelotas, e depois ele voltou para o Veranópolis e eu voltei para o Juventude, que eu estava emprestado lá no Pelotas, e a gente acabou se enfrentando de novo. E hoje aqui estamos juntos novamente. Olha que bacana. Agora, pra gente conhecer um pouquinho mais, né, do Alan, assim, como que iniciou o futebol na tua vida? A gente sabe que geralmente, né, menino assim, que eu quero ser jogador e só gosta de jogar futebol. Contigo foi assim também? Foi, desde pequeno, desde os 10 anos jogando futebol de salão, né? Começou no salão? Comecei no futsal até os 14, 15 anos. Aí dei aquela parada, adolescente que não quer muito, né? Dei aquela parada, daí com 17 anos eu fui pro Esportivo de Bento Gonçalves. E ali eu me profissionalizei com 17 anos, joguei a Série C daquele ano também. E logo depois me transferi pro Juventude, com 17 anos. Em 2008 já subi pro profissional, joguei a Série B do Brasileiro. Em 2009 também, joguei a Série B do Brasileiro, Gauchão. Joguei o Gauchão de 2010 e aí tive uma lesão no tornozelo, a única lesão que eu tive.
E aí foi onde eu fui emprestado pro Pelotas. Joguei a Série D do Pelotas daquele ano. Aí joguei o Gauchão de 2011 com o Pelotas. Fui pro Luverdense jogar a Série C em 2011 e 2012 voltei à Juventude, onde eu fiquei até agora. Tá certo. E como é que é assim, para administrar uma carreira, você cresceu muito rápido, né? Em pouco tempo aí conquistou times grandes, campeonatos importantes. Como é que é, né? Você tão novo assim. Isso aí a gente tem que aprender a amadurecer muito rápido, né? Porque eu saí de casa com 16 para 17 anos e já fui morar sozinho em Bento Gonçalves, então é tudo muito precoce na vida de um atleta, né? Então tu tem que aprender a te virar sozinha, cozinhar, já não depende da mãe. Sabe cozinhar? Sabe cozinhar? Sei, sou um cara prendado. Opa! Sei cozinhar, sou um cara prendado. Já sempre quando eu vou para casa procuro aprender um pouco mais com a mãe também, que sempre tem os dotes culinários muito bons. Legal, agora sim, ficar longe da família que é ruim, né? Tem esse lado. Morando em Caxias do Sul, ficava pertinho. Pertinho da minha cidade, era 2 horas da minha cidade. Quando eu fui para Pelotas, ficou um pouco mais distante. Depois, quando eu fui para Mato Grosso, foi onde eu fiquei mais tempo sem ir para casa. Eu fiquei 6 meses sem ir para casa. E agora aqui também, na real, a gente não se preocupa muito. Quando a gente vem para cá, a gente vem com o objetivo que é jogar futebol, né? E tentar almejar algo mais na carreira. Então a gente sabe que é difícil, mas a gente tem que abdicar de algumas coisas para poder crescer na profissão. Verdade, a família fica lá torcendo, né? É isso aí mesmo. Agora, o que o torcedor pode esperar de ti então, né? Essa Série B do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o torcedor da Chapecoense pode esperar muito esforço, muita dedicação. Eu sou um cara que me entrega o tempo todo, né? Que é um cara que não se entrega, que é um cara que luta o jogo a jogo, e espero dar muita alegria para o torcedor da Chapecoense. Tá certo, Alan. Obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Sucesso e que venham muito mais gols, né? Afinal, já estreou marcando gol, então agora que venham muito mais. Eu que agradeço, Alina, pelo convite e quando precisar a gente está à disposição sempre. Tá certo. Gente, o Sport Show vai ficando por aqui. Amanhã tem muito mais e eu espero você. Até lá! Sport Show. Oferecimento Nissan Ridger. E Umbro, a marca oficial da Chapecoense.